A Estrada da Noite, Joe Hill. Capítulo 37. Uma das pálpebras de Jessica McDermott Price se repuxou de maneira estranha. Surgiu uma gota de suor nas pestanas, pronta para cair. Seus lábios, que estavam pintados com aquele vermelho forte, quase negro, de cerejas maduras, continuaram muito esticados, mostrando os dentes, mas não era mais um sorriso. Era uma careta de raiva e confusão. Quem é você para falar de meu pai? Ele limpou sujeiras piores que você das botas. Isso é uma meia-verdade, disse Jude. Ele também respirava rápido, mas estava um tanto surpreso pela serenidade da própria voz. Vocês dois pisaram num monte de merda quando se meteram comigo. Me diga uma coisa. Você o ajudou a matá-la para impedir que ela falasse sobre o que ele fazia? Você ficou olhando enquanto sua própria irmã sangrava até a morte? A moça que voltou para esta casa não era minha irmã. Não tinha nada a ver com ela. Minha irmã já estava morta no momento em que você a mandou embora. Você a arruinou. A moça que voltou para nós estava envenenada por dentro. As coisas que dizia, as ameaças que fazia. Mandar nosso pai para a cadeia. Me mandar para a cadeia. E meu pai não tocou num fio de cabelo daquela cabeça desleal. Papai a amava. Não havia homem melhor que ele. Seu pai gostava de trepar com menininhas. Primeiro você, depois Ana. Isso estava o tempo todo bem na minha frente. Agora Jude se curvava sobre ela. Sentia-se um pouco tonto. O sol penetrava pelas janelas, caindo sobre a pia. O ar estava quente, abafado e carregado do forte perfume de Jéssica, uma essência de jasmim. Logo depois da cozinha havia uma porta corrediça de vidro que estava parcialmente aberta. Dava para uma varanda fechada com piso avermelhado de sequoia, onde havia uma mesa coberta com uma toalha de renda. Uma gata cinza e felpuda olhava temerosa de cima da mesa, o pelo arrepiado. Agora a voz do rádio falava monotonamente sobre um conteúdo que podia ser baixado da internet. Era um tom de abelhas zumbindo numa colmeia. Uma voz como aquela poderia embalar uma pessoa diretamente para o sono. Jude se virou para o rádio, pensando em dar uma pancada com a chave de roda e calar aquela porcaria. Então viu uma foto ao lado do rádio e esqueceu o que queria fazer. Era um retrato de 20 por 25 centímetros numa moldura de prata de onde Gretel que sorria para ele. Usava o paletó preto com os botões do tamanho de moedas de 25 centavos brilhando na frente e tinha uma das mãos no chapéu de feltro, como se estivesse prestes a levantá-lo em saudação. Sua outra mão estava no ombro da menininha, a filha de Jéssica, tão parecida com Ana, com aquela testa ampla e os grandes olhos azuis. O rosto bronzeado da garota era impenetrável, sem sorriso, como alguém esperando para saltar de um elevador vagaroso. Olhos inteiramente vazios de sentimento. De fato, a expressão deixava a menina muito parecida com Ana. Pior ainda, com Ana no apogeu de uma de suas depressões. Jude achou a semelhança perturbadora. Jéssica estava se contorcendo para trás no chão, usando a distração dele para tentar ganhar alguma distância. Quando ela tentou avançar mais rápido, ele tornou a agarrá-la pela blusa e outro botão voou. Agora a blusa, aberta até a cintura, caía pelos seus ombros. Com as costas do braço, Jude enxugou o suor da testa. Ainda não acabara de falar. Ana nunca se aproximou de mim dizendo ter sido molestada quando criança, mas fazia tanta força para que ninguém lhe perguntasse sobre a sua vida que era mais ou menos óbvio. Então, na última carta que me mandou, disse que estava cansada de guardar segredos. Não podia mais aguentar. À primeira vista, parecia uma declaração suicida. Demorei algum tempo para perceber o que ela estava realmente querendo dizer. Quanto precisava desabafar. Queria contar como o padrasto costumava colocá-la em transe para poder fazer o que quisesse com ela. Ele era bom. Conseguia fazê-la esquecer por algum tempo, mas não eliminar por completo as lembranças dos seus atos. Elas continuavam subindo à superfície sempre que Ana tinha um de seus colapsos emocionais. Finalmente, acho que na adolescência,
Ela entendeu o que estava acontecendo. Compreendeu até que ponto ele havia chegado. Ana passou muitos anos fugindo disso, correndo dele. Só que eu a pus num trem, mandei-a de volta e ela acabou sendo obrigada a encará-lo de novo. Viu como ele estava velho e perto de morrer. E talvez tenha decidido que não precisava mais fugir de coisa alguma. Então Ana ameaçou contar o que Craddock tinha feito a ela. Foi isso, não foi? Disse que contaria a todo mundo e colocaria a polícia atrás dele. Por isso ele a matou. Colocou-a novamente em transe e cortou seus pulsos. Ele colocou-a na banheira, deu um talho em seu corpo e ficou observando o sangue jorrar. Ficou lá observando. Pare de falar dele, disse Jéssica, a voz raivosa, estridente e áspera. Aquela última noite foi terrível. As coisas que ela disse e fez com ele foram pavorosas. Ana cuspiu nele. Tentou matá-lo. Tentou empurrá-lo escada abaixo. Um homem velho e fraco. Ela nos ameaçou. A todos nós. Disse que ia tirar Reese de nós. Disse que usaria você, seu dinheiro e seus advogados para mandar papai para a cadeia. Então ele só fez o que tinha de fazer, hã? Disse Judy. Foi praticamente legítima defesa. Um lampejo surgiu nas feições de Jéssica e sumiu tão depressa que Judy chegou a pensar que fora sua imaginação. Mas, por um instante, os cantos da boca de Jéssica pareceram se contorcer numa espécie de sorriso sujo, astucioso, aterrador. Ela se sentou com o corpo um pouco mais ereto. Quando tornou a falar, o tom foi ao mesmo tempo de confidência e preleção. Minha irmã estava doente, confusa. Era uma suicida em potencial havia muito tempo. Ana cortou os pulsos na banheira como todos sempre souberam que ela ia fazer. E não há ninguém que possa dizer o contrário. Ana diz o contrário, falou Judy, e quando viu a confusão no rosto de Jéssica, acrescentou. Ultimamente, tenho entrado em contato com todo tipo de pessoas mortas. Sabe, toda essa história nunca fez muito sentido para mim. Se você queria mandar um fantasma para me assombrar, por que não o de Ana? Se ela morreu por minha culpa, por que mandar o papai? Só que seu padrasto não está atrás de mim por causa do que eu fiz, e sim por causa do que ele fez. Quem você pensa que é para chamar nosso pai de pedófilo? Quantos anos você dá para essa puta atrás de você? 30? 40? Tome cuidado, disse Judy, apertando a chave de roda entre os dedos. Meu pai merecia qualquer coisa que nos pedisse, continuou Jéssica, sem conseguir se controlar. Sempre compreendi isso. Minha filha também. Mas Ana fez tudo parecer sujo, horrível. Ameaçou denunciá-lo por estupro quando ele não fazia nada com Reese que ela não quisesse. Teria estragado os últimos dias de nosso pai na terra só para ganhar sua benevolência. Para fazer com que você se preocupasse com ela novamente. Agora você está vendo no que dá jogar as pessoas contra suas famílias. Meter o nariz onde não é chamado. Meu Deus, disse Mary Beth. Se ela está dizendo o que eu acho que está dizendo, esta deve ser a conversa mais idiota e sem sentido que já ouvi. Judy pôs o joelho entre as pernas de Jéssica e, com a mão esquerda machucada, forçou as costas dela contra o chão. Já chega. Se ouvir mais alguma coisa sobre como seu padrasto merecia o que tinha e como ele gostava de todas vocês, vou vomitar. Como me livro dele? Se me disser como fazê-lo ir embora, saio daqui agora e colocamos um ponto final nessa história. Dizia isso sem saber se era realmente verdade. O que aconteceu com o paletó? Perguntou Jéssica. Que importância tem isso? O paletó foi destruído, não é? Comprou o paletó do homem morto e o destruiu e agora não há como se livrar dele. Todas as vendas são definitivas. Sem devoluções. Principalmente depois que a mercadoria foi danificada. Acabou. Você está morto. Você e essa puta que está com você. Ele só vai parar quando vocês dois estiverem debaixo da terra. Judy se inclinou para a frente, colocou a chave de roda no pescoço dela e fez um pouco de pressão. Ela começou a sufocar. Não, disse Judy, não aceito isso. É melhor haver alguma outra maldita maneira ou...
Tire a porra da mão daí. As mãos dela estavam puxando a fivela do seu cinto. Ele recuou ante o toque, afastando a barra de metal da garganta de Jéssica. Ela começou a rir. Vamos, já estou sem blusa. Nunca teve vontade de dizer que trepou com duas irmãs? Perguntou ela. Aposto que sua namorada gostaria de ver. Não encoste em mim. Olhe para você. O homem durão. O grande astro do rock. Está com medo de mim. Está com medo do meu pai. Está com medo de você mesmo. Bom, devia estar. Você vai morrer. Por sua própria mão. Posso ver as marcas da morte nos seus olhos. Virou os olhos brilhantes para Mary Beth. As marcas também estão sobre você, querida. Seu namorado vai matá-la antes de se matar, você sabe. Gostaria de estar lá para ver isso acontecer. Gostaria de ver como ele vai fazer. Espero que ele a corte. Espero que corte seu rostinho de rameira. De repente, a chave de roda estava novamente sobre a garganta de Jéssica e Judy a apertava com toda a força. Os olhos de Jéssica se arregalaram e a língua se projetou da boca. Ela tentava se sentar apoiada nos cotovelos. Judy a lançou com força para trás, fazendo seu crânio bater no piso. Judy! Disse Mary Beth. Não, Judy! Ele relaxou a pressão, deixando que Jéssica tomasse um pouco de ar, e ela gritou. Era a primeira vez que gritava. Ele tornou a pressionar, cortando o som. A garagem, disse Judy. Judy, feche a porta da garagem. A porra inteira da rua vai ouvi-la gritar. Jéssica tentava arranhar o rosto de Judy. Os braços dele eram mais compridos do que os dela, permitindo que se esquivasse das mãos vergadas como garras. Ele bateu a cabeça dela no chão pela segunda vez. Se gritar de novo, vou espancá-la até a morte. Vou afrouxar esta coisa em sua garganta, e é melhor começar a falar. É melhor me dizer logo como fazê-lo ir embora. Não pode se comunicar diretamente com ele, usando uma mesoíja ou coisa parecida? Não pode invocá-lo de alguma forma? Ele tornou a relaxar a pressão e ela gritou pela segunda vez. Um grito demorado, penetrante, que acabou se dissolvendo numa risada que parecia um cacarejo. Ele deferiu um soco no estômago de Jéssica, deixando-a inteiramente sem fôlego e fazendo com que se calasse. Judy! Repetiu Mary Beth atrás dele. Fora fechar a porta da garagem, mas já estava de volta. Depois. Judy! O que é? Disse ele, torcendo a cintura para encará-la. Numa das mãos, Mary Beth erguia a bolsa brilhante, espalhafatosa e colorida de Jessica Price para ele ver. Só que não era uma bolsa. Era uma merendeira com uma foto lustrosa de Hilary Duff do lado. Judy continuava olhando confuso para Mary Beth e para a merendeira. Não compreendia qual a importância daquilo. Quando o bom começou a latir de maneira decidida e barulhenta, como se o latido viesse do fundo do seu peito. Quando Judy virou a cabeça para ver o que estava provocando aquela reação, ouviu outro barulho. Um clique agudo, metálico. O inconfundível som de alguém puxando para trás o gatilho de uma pistola. A menina, filha de Jessica Price, havia entrado pela porta corrediça de vidro da varanda. De onde viera a arma, Judy não sabia. Era uma enorme Colt 45, com incrustações de marfim e um cano comprido, tão pesada que ela mal conseguia segurar. Espreitava atenta sob a franja. Um orvalho de suor brilhava em seu lábio superior. Quando falou, foi com a voz de Ana, embora o mais chocante fosse a calma que ela aparentava. Se afaste da minha mãe, disse. Capítulo 38. O homem do rádio disse: qual é o produto número 1 de exportação da Flórida? Você poderia responder laranjas, mas se dissesse isso, estaria enganado. Por um momento, aquela foi a única voz no aposento. Mary Beth segurava novamente Agnes pela coleira e tentava contê-lo. Tarefa nada fácil. Ele se lançava para a frente com toda a sua musculatura e toda a sua força de vontade. Mary Beth tinha de manter os 2 calcanhares muito plantados no chão para impedi-lo de avançar. Agnes começou a rosnar.
um ronco baixo, sufocado. Uma ameaça sem palavras, mas perfeitamente articulada. A barulheira dele fez Bon recomeçar a latir. Um latido atrás do outro, todos explosivos. Mary Beth foi a primeira a falar. Não precisa usar isso. Nós vamos embora. Vamos, Jude. Vamos sair daqui. Vamos pegar os cachorros e cair fora. Cuidado com eles, Reese, gritou Jéssica. Vieram para nos matar. Jude encontrou o olhar de Mary Beth e acenou com a cabeça na direção da porta da garagem. Saia daqui, disse ele levantando o corpo, o joelho estalando, velhas juntas. A mão posta na bancada em busca de apoio. Então Jude encarou a menina, fazendo um bom contato olho a olho, observando-a sobre a 45 apontada para seu rosto. Só quero pegar minha cachorra. E não vamos mais perturbar. Bon, venha cá. Parada entre Jude e Reese, Bon latia sem parar. Jude deu um passo para a frente, como se fosse agarrar a coleira dela. Não deixe que ele chegue perto, gritou Jéssica. Vai tentar pegar a arma. Pare, disse a menininha. Reese, disse ele, usando o nome para tranquilizar e criar confiança. Jude também conhecia uma ou duas coisas sobre persuasão psicológica. Estou largando isto. Suspendeu a chave de roda para que ela pudesse ver e colocou-a na bancada. Pronto. Agora você tem uma pistola e eu estou desarmado. Só quero minha cachorra. Vamos embora, Jude, disse Mary Beth. Bonnie vai nos seguir. Vamos sair daqui agora. Mary Beth entrou na garagem, olhando para trás pelo vão da porta. Agnes latiu pela primeira vez. O barulho ecoou no piso de cimento e no teto alto. Venha cá, Bon, disse Jude, mas a cadela o ignorou. Na realidade, deu um nervoso meio salto na direção de Reese. Os ombros da menina estremeceram com um susto. Por um momento ela virou a arma para a cadela, mas logo voltou a apontá-la para Jude. Dando outro passo arrastado na direção de Bon, Jude ficou a uma distância quase suficiente para agarrar a cachorra pela coleira. Saia de perto dela! Gritou Jéssica, e Jude viu um lampejo de movimento na orla de sua visão. Jéssica estava se arrastando pelo chão e, quando Jude virou, ela ficou de pé num salto e se jogou sobre ele. Ele viu o brilho de alguma coisa lisa e branca na mão dela, mas só soube o que era quando foi atingido no rosto. Uma lâmina de louça, o grande caco de um prato quebrado. Jéssica tentou furar seu olho, mas ele virou a cabeça e ela só conseguiu enfiar a lâmina no rosto dele. Jude ergueu o braço esquerdo e golpeou o maxilar de Jéssica com o cotovelo. Depois tirou do rosto o caco do prato quebrado e jogou-o no chão. Sua outra mão agarrou a chave de roda na bancada, arremetendo contra a lateral do pescoço de Jéssica. Ele sentiu a barra de metal se chocar com o baque sólido. Viu os olhos dela saltarem das órbitas. — Não, Jude, não! Gritou Mary Beth. Ele girou e mergulhou quando Mary Beth gritou. Viu de relance a cara da menina, a expressão de susto, os olhos arregalados, sobressaltados. Então a arma nas mãos dela disparou. O barulho foi ensurdecedor. Um vaso cheio de pedrinhas, de onde brotavam algumas orquídeas artificiais, explodiu na bancada da cozinha. Fragmentos de vidro e pedacinhos de rocha esvoaçaram em volta dele. A menina cambaleou para trás. O salto de seu sapato prendeu na beira de um tapete e ela quase caiu. Bon deu um salto em sua direção, mas Reese conseguiu se endireitar. E quando a cadela a atingiu, atacando-a com força suficiente para tirar seus pés do chão, a pistola tornou a disparar. A bala atingiu Bon na barriga, lançando seu traseiro para cima. Bon girou no ar como num salto mortal. Ele rolou e bateu nas portas do armário sob a pia. Seus olhos se reviraram, mostrando a parte branca, e a boca ficou mole e aberta. Então a cadela negra de fumaça que havia dentro dele saltou do meio das mandíbulas, como um gênio brotando do gargalo de uma lâmpada mágica. A cadela preta correu pela cozinha, ultrapassou a menina e ganhou a varanda. A gata, que estava agachada na mesa, viu o vulto negro se aproximar e deu um berro.
o pelo cinzento se arrepiando por todo o lombo. Ela mergulhou para a direita quando a cadela de fumaça se lançou sobre a mesa. A sombra deu uma dentada brincalhona na cauda da gata e pulou atrás dela. Quando o espírito de Bon saltou para o chão, passou através de um forte raio do sol do início de manhã e deixou de existir. Jude olhou para o lugar onde o impossível animal de sombra negra tinha desaparecido. Por um momento ficou atônito demais para agir, para fazer qualquer coisa além de ter sensações. E o que ele experimentavam eram impressões de assombro tão intensas que pareciam uma espécie de choque. Jude sentia que fora honrado com o vislumbre de algo belo e eterno. E então contemplou o corpo morto vazio de Bon. A ferida no estômago era realmente horrível, uma pasta sangrenta, um nó azul de intestinos se derramando. A comprida faixa rosada da língua caía obscenamente da boca. Não parecia possível que ela pudesse ter ficado tão completamente aberta. Bon não parecia ter sido baleada, mas esviscerada. O sangue estava por toda a parte, nas paredes, nos armários, sobre ele, espalhando-se pelo chão num lago escuro. Bon já estava morta quando bateu no chão. A visão de seu corpo foi outro tipo de choque, afetando as terminações nervosas de Jude. Jude voltou seu olhar de perplexidade para a menina. Não sabia se ela havia visto a cadela de fumaça negra passar. Teve quase vontade de perguntar, mas não conseguiria dizer nada. Estava momentaneamente desprovido de palavras. Apoiada nos cotovelos, Reese apontava a Colt 45 com uma das mãos. Ninguém falava nem se movia. Naquela tranquilidade, veio a voz sibilante do rádio. Garanhões selvagens no Parque Yosemite estão morrendo após meses de seca. E os peritos temem que muitos ainda morram se não houver alguma ação rápida. Sua mãe vai morrer se você não atirar nele. Você vai morrer. Reese não deu mostras de ter ouvido o que o homem dizia no rádio. Talvez não tivesse ouvido. Não conscientemente. Jude olhou de relance para o rádio. Na foto ao lado da caixa de som, Craddock continuava com a mão no ombro da menina, mas agora os olhos deles estavam cobertos com as marcas da morte. Não deixe que ele chegue mais perto. Ele está aqui para matar vocês duas, disse a voz do rádio. Atire nele, Reese. Atire. Jude precisava silenciar o rádio. Devia ter seguido seu primeiro impulso de espatifá-lo. Virou-se para a bancada, movendo-se um pouco depressa demais, e o calcanhar saiu debaixo dele derrapando no sangue com um guincho estridente. Ele cambaleou, mas foi nesse momento que investiu com um passo sem equilíbrio na direção da menina. Os olhos de Reese se arregalaram de alarme quando Jude deu aquela guinada. Ele ergueu a mão direita num gesto que significava calma. Fique tranquila, mas percebeu no último instante que estava segurando a chave de roda e que Reese ia achar que ele estava se preparando para acertá-la. Ela puxou o gatilho e a bala acertou a chave com um bang metálico. Ricocheteou para cima e decepou o dedo indicador de Jude. Um jorro quente de sangue atingiu-o no rosto. Ele baixou a cabeça e ficou boquiaberto ao ver sua mão. Tão espantado com o sumiço de seu dedo quanto ficara com o milagre do desaparecimento da cadela negra. A mão que fazia os acordes. Quase o dedo inteiro se fora. Ele continuava agarrando a barra de metal com os dedos que sobravam. Então soltou a chave de roda, que caiu no chão ruidosamente. Mary Beth gritava o nome dele, mas a voz vinha de muito longe, como se ela estivesse na rua. Mal conseguia ouvi-la por entre o zumbido nos ouvidos. Sentia-se perigosamente perto de um desmaio. Tinha de se sentar. Não sentou. Pôs a mão esquerda na bancada e começou a recuar, retirando-se lentamente na direção de Mary Beth da garagem. O cheiro de pólvora queimada e de metal aquecido tomava conta da cozinha. Suspendeu a mão direita até apontá-la para o céu. O coto do dedo indicador não estava sangrando muito. O sangue molhava a palma da mão. Gotejava pela parte de dentro do braço, mas era um gotejar lento, o que o surpreendeu. E a dor também não estava assim tão terrível.
O que sentia era uma desconfortável sensação de peso, de pressão concentrada no coto. E não sentia absolutamente o talho no rosto. Olhou de relance para o chão e viu que estava deixando um rastro de grossas gotas de sangue e pegadas vermelhas de botas. Sua visão parecia ao mesmo tempo ampliada e distorcida, como se ele tivesse um aquário na cabeça. Jessica Price estava de joelhos, agarrando a garganta. Tinha a cara vermelha e inchada, como se estivesse sofrendo uma severa reação alérgica. Ele quase riu. Quem não era alérgico a uma porrada com uma barra de metal no pescoço? Então se deu conta de que conseguira mutilar suas duas mãos no espaço de apenas 3 dias e lutou contra uma necessidade quase convulsiva de rir. Teria de aprender a tocar guitarra com os pés. Reese o encarava através da negra fumaça produzida pelo disparo, olhos arregalados e chocados, e com um certo ar de desculpas. A pistola no chão, do seu lado. Judy sacudiu a mão esquerda, a das ataduras, diante dela, embora nem ele soubesse muito bem o que aquele gesto significava. Tinha a impressão de que estava tentando tranquilizá-la, dizer a ela que estava bem. Ficou preocupado com a palidez da menina. Ela jamais ia ficar bem depois daquilo, embora não tivesse culpa de nada do que acontecera. De repente, Mary Beth o segurava pelo braço. Estavam na garagem. Não, estavam fora da garagem, no clarão branco do sol. Agnes pôs as patas na frente do peito dele e Judy quase se estatelou no chão. Pare! Gritou Mary Beth com o cachorro, mas ainda parecia estar muito longe. Judy queria sentar, ali mesmo na entrada da garagem, onde o sol podia bater no seu rosto. Não, disse Mary Beth quando ele começou a escorregar para o cimento. Não, o carro, vamos. Para manter Judy de pé, segurava o braço dele com ambas as mãos. Judy oscilou para a frente, cambaleou de encontro a ela, pôs o braço em seu ombro e os dois avançaram trôpegos pelo declive da estradinha de acesso. Lembravam um casal de adolescentes chapados na festa de formatura do colégio, tentando dançar ao som de Stairway to Heaven. Desta vez ele realmente deu uma risada. Mary Beth olhou com muito medo. Judy, você tem de ajudar. Não posso carregá-lo. Não vamos conseguir se você cair. O nervosismo na voz dela o preocupou e Judy resolveu ser mais cooperativo. Respirou fundo para se estabilizar e encarou suas botas Doc Martens. Concentrou-se em arrastá-las para a frente. O chão debaixo dos seus pés era traiçoeiro, mais ou menos como se estivesse andando embriagado sobre um trampolim. O solo parecia se flexionar e oscilar embaixo dele. O céu se inclinava perigosamente. Hospital, disse ela. Não, você sabe por quê. Vamos para... Não temos de ir. Vou parar de sangrar. Quem estava respondendo a ela? Soava como sua própria voz, surpreendentemente racional. Judy ergueu os olhos, viu o Mustang. O mundo girava à sua volta. Um caleidoscópio de quintais verdejantes muito ensolarados, jardins floridos e a face horrorizada, branca como o giz de Mary Beth. Ela parecia tão perto que o nariz de Judy ficava praticamente enfiado no torvelinho escuro flutuante do cabelo dela. Ele respirou fundo para inalar o perfume doce, tranquilizador que emanava de Mary Beth. Depois se encolheu ante o fedor da pólvora e o cachorro morto. Contornaram o carro e ela o jogou no banco do carona. Depois correu pela frente do Mustang, pegou Agnes pela coleira e começou a puxá-lo para a porta do lado do motorista. Estava tentando abri-la quando a picape de Craddock saiu derrapando da garagem. Pneus cantando no cimento, rolos de fumaça escura brotando e o morto atrás do volante. A caminhonete saltou por cima da lateral da estradinha de acesso e avançou pelo gramado. Chocou-se contra a cerca de madeira com um estalo, derrubou-a, pulou sobre a calçada e bateu com força na rua. Mary Beth soltou Agnes e se atirou sobre o capô, deslizando de barriga pouco antes de a picape acertar a lateral do Mustang. A força do impacto atirou Judy contra a porta do lado do carona. Com a colisão, o Mustang girou.
A traseira ficou virada para o meio da rua e a parte da frente foi empurrada para cima do meio-fio com tamanha violência que Mary Beth foi catapultada e jogada no chão. A picape atingiu o carro deles com um ruído de triturar estranhamente plástico misturado a um ganido estridente. Fragmentos de vidro quebrado caíram tilintando na rua. Judy se virou e viu o conversível cereja de Jessica McDermott Price ao lado do Mustang. A picape se fora. Na realidade, jamais estivera lá. O airbag explodira do volante e Jessica estava segurando a cabeça com as duas mãos. Judy sabia que deveria estar sentindo alguma coisa, alguma urgência, algum alarme. Mas estava ao contrário, desatento, apavalhado. Seus ouvidos pareciam tampados e ele engoliu algumas vezes para abri-los, fazê-los estalar. Judy se deslocou da porta do carona e se virou para ver o que acontecera com Mary Beth. Ela estava sentada na calçada. Não havia razão para se preocupar. Estava tudo bem com ela. Parecia tão atordoada quanto ele, piscando à luz do sol, com um grande esfolado na ponta do queixo e o cabelo caído nos olhos. Judy deu uma olhada no conversível. A janela do lado do motorista fora baixada, ou havia caído na rua, e a mão de Jessica pendia flácida pela abertura. Com exceção da mão, o resto do corpo estava afundado no banco, fora de vista. Em algum lugar, alguém começou a gritar. Parecia uma menina. Chamava pela mãe. Suor, ou talvez sangue, gotejou pelo olho direito de Judy e ardeu. Sem pensar, ele ergueu a mão direita e passou o coto do dedo indicador na testa. Foi como se tivesse encostado a mão numa grelha ardente. A dor disparou por todo o seu braço e foi até o peito, onde se transformou em outra coisa, numa falta de fôlego, num gélido formigamento atrás do externo. Uma sensação ao mesmo tempo terrível e meio fascinante. Mary Beth contornou com passo incerto à frente do Mustang e puxou a porta do motorista, provocando um guincho de metal retorcido. Deparou-se com o que parecia ser uma grande bolsa preta e felpuda. A bolsa estava gotejando. Não, não era uma bolsa, mas Agnus. Ela puxou o banco do motorista para a frente e ajeitou o encosto antes de entrar. Judy se virou quando ela ligou o carro, precisando e ao mesmo tempo quase se recusando em seu desespero a olhar para o cachorro no banco de trás. Agnus levantou a cabeça para contemplá-lo. Tinha os olhos úmidos, vidrados, congestionados. Deu um ganido baixo. As patas traseiras estavam esmagadas. Um osso vermelho saltava de uma delas através do pelo, logo acima da articulação. Judas olhou de Agnus para Mary Beth. Viu o queixo esfolado, contraído e a linha decidida e fina dos lábios. As ataduras em volta da mão direita, que parecia horrivelmente enrugada, estavam ensopadas. Eles e suas mãos estariam se abraçando com ganchos antes que aquilo acabasse. Olhe para nós três, disse Judy. Não somos um belo quadro? Tossiu. A sensação de ter agulhas e alfinetes no peito estavam se abrandando, mas aos poucos. Vou encontrar um hospital. Nada de hospital. Pegue a estrada. Você pode morrer sem um hospital. Se formos para um hospital, vou morrer com certeza e você também. Craddock vai acabar facilmente conosco. Enquanto Agnus estiver vivo, temos uma chance. O que Agnus vai? Craddock não tem medo do cachorro. Tem medo do cachorro dentro do cachorro. Do que está falando, Judy? Não estou entendendo. Vá em frente. Posso estancar o sangramento no meu dedo. É só um dedo. Vá, pegue a estrada. Vamos seguir para o oeste. Para diminuir o sangramento, conservava a mão direita erguida ao lado da cabeça. Agora começava a raciocinar. Não que precisasse pensar muito para saber onde estavam indo. O único lugar para onde poderiam ir. Como assim oeste? Perguntou Mary Beth. Louisiana, disse ele. Para casa.